E aí galera, tudo bem? Eu sou o Emerson e no episódio de hoje a gente vai falar sobre ela, Lanfear, a Filha da Noite. Então, antes de ir para o tema do episódio, eu peço que vocês deixem um joinha, deixem um comentário, se inscrevam no canal, tá? Fala pra gente o que vocês estão achando da segunda temporada da Roda do Tempo, se vocês estão gostando, não estão, porque tudo isso ajuda no engajamento e ajuda pra caramba, beleza? Antes de partir propriamente para o tema do vídeo, seria interessante se vocês assistirem pelo menos 2 vídeos que nós fizemos no início de 2022. O primeiro é o que foi a Era das Lendas, vai estar aparecendo aqui, tá? E o segundo é a Guerra da Sombra, também conhecida como a Guerra do Poder. Por que eu estou indicando que vocês vejam esses 2 vídeos antes de assistir esse da Lanfear? Porque os Abandonados, eles viveram na Era das Lendas, há mais de 3.000 anos antes dos eventos principais da Roda do Tempo, tá? Dessa terceira era. Então, e além disso, a gente também tem um episódio de podcast, somente em áudio, que nós falamos sobre os 13 abandonados, tá? Os 13 Aes Sedai mais poderosos que se voltaram para a sombra, né? Que passaram a servir o Tenebroso. E tá aí uma diferença entre os livros e a série, tá? Nos livros são 13 abandonados, tá? São 8 homens e 5 mulheres. Já na série, muito provavelmente serão apenas 8 abandonados, tá? Então, o número mágico dos livros é 13, são 13 para fazer esse círculo de poder, 13 abandonados. Tem outras coisas envolvendo o número 13, e na série aparentemente será 8, tá? Então 8 é o número mágico da série, beleza? Então, a mulher mais poderosa entre os abandonados foi a Lanfear, né? Também conhecida como Filha da Noite na língua antiga. Ela foi a única abandonada que escolheu seu próprio nome dentre os 3 abandonados. E ela reivindicou para si mesmo o Reino dos Sonhos, também conhecido como Tel Aran-Rhiod, né, na língua antiga, e o sonho de outras pessoas como seu domínio, tá? Ela também é conhecida pelos lobos como a Caçadora da Lua. Por que ela escolheu seu próprio nome? Na verdade, os abandonados, eles têm seu nome de nascença, né? Mas eles são conhecidos por nomes que lhe foram dados quando a Guerra da Sombra começou. Por exemplo, o Ishamael, né, que é o abandonado mais forte de todos, o nome dele não é Ishamael, o nome dele é Elan Morin Tedronai, né? E ele ficou conhecido como Ishamael quando ele passou a servir ao Tenebroso, né? Ele passou a servir a forças da sombra. E aí ele ficou conhecido como Ishamael, que na língua antiga significa traidor da esperança. Além disso, ele tem outros títulos, outros nomes que também ele é conhecido, mas traidor da esperança é o mais famoso deles. A gente tem um vídeo sobre o Ishamael, né, quem ele era na Era das Lendas, o que ele fez, né, qual foi seu papel ali durante a Guerra da Sombra, beleza? O nome verdadeiro de Lanfear é Mierin Eronaile. Ela não era mundialmente famosa, nem super conhecida, mas ela era muito respeitada por seus pares ali na universidade. Ela trabalhou em Colodan, que é a principal universidade e instituto de pesquisa dedicada ao estudo do poder único. Então ela estava entre os membros de uma equipe, né, que acabou perfurando a prisão do Tenebroso e que liberou sua influência sobre o mundo. Então eles tinham encontrado uma nova fonte de poder que não distinguia o lado feminino do masculino, né? Porque o poder único ele é dividido em 2 metades: Saidin, que é a metade masculina, e Saidar, que é a metade feminina. Então existe esse binarismo do poder único, né? E aí eles descobriram um tipo de poder diferente, que não distinguia ambos os gêneros, né? Então tanto homens quanto mulheres poderiam acessar esse poder. Mas na verdade, o que eles acabaram perfurando era a prisão do Tenebroso, né? E eles acabaram liberando a influência do Tenebroso do mundo. Ninguém sabia, né, o que estava ali, que ao ser perfurado eles iam liberar a prisão do Tenebroso. Mas muita gente morreu no momento da perfuração, e a Mierin foi uma das poucas a sobreviver. A partir de várias evidências, a gente sabe que a Mierin não foi uma das primeiras pessoas, nem um dos primeiros abandonados a ir para o lado da sombra. Na verdade, ela demorou bastante tempo até para virar casaca. Mas quando ela prometeu sua alma e servir ao Tenebroso, ela teve basicamente 2 razões: amor e ódio.
Mierin, na verdade, ela se relacionou com Lews Therin Telamon, né, que é o dragão da Segunda Era. Quando eles tiveram esse breve relacionamento, ele ainda não era o dragão, tá, gente? Ele só virou o dragão, ele só lhe deram o título de dragão quando começou a Guerra da Sombra, tá? Antes disso ele já era o Aes Sedai mais famoso da Era das Lendas, o mais poderoso, o mais prodígio de todos, sabe? Inclusive ele era o líder do Salão dos Servos, de todos os Aes Sedai. Então ele e a Mierin tiveram um relacionamento bem breve, tá? Mas ele rompeu o relacionamento com ela porque ela só estava com ele por causa da fama que ele tinha. Então ela o usava como um meio para ter mais poder para si mesma. E mesmo depois do rompimento, a Mierin ela nunca aceitou o fim dessa relação. E diversas vezes ela tentava reatar o relacionamento deles novamente. Vários anos, né, que o Lews Therin Telamon rompeu com a Mierin, ele acabou se casando com a Ilyenna Moerelli Dalizar. Que ela tinha 3 títulos, ou seja, ela, assim como Lews Therin, assim como o Ishamael, eles são pessoas que contribuíram de uma forma bem significativa para a sociedade. Tinha esquecido de comentar, né? A Lanfear, ela só tinha 2 nomes, ela estava numa busca incessante para adquirir o 3º nome. O casamento de Lews Therin com Ilyenna foi a gota d'água para Mierin. Até tentou impedir a cerimônia de casamento dele, gente. E no ano seguinte, ela fez várias abordagens públicas ao Lews Therin, sabe? Tentando reatar a relação. De nenhuma forma ela conseguiu superar. Então ela passou para o lado da sombra, né? Acabou virando uma das abandonadas. Ela nunca foi uma comandante em campo de batalha, tá? Mas ela foi muito importante ali para o lado da sombra durante a Guerra do Poder. Então, utilizando os sonhos, né, o sonho das pessoas, ela criou vários tumultos, ela fez as pessoas cometerem suicídios em massa, tá? Na verdade, suicídios ali durante a guerra já era muito comum, tá? Todos os territórios ocupados pela sombra tinham muito suicídio. Mas como a Lanfear é a pessoa mais poderosa no mundo dos sonhos, ela conseguia manipular as pessoas pelos sonhos, ela conseguia deixar as pessoas perturbadas. Então a ela foi acreditada várias vitórias ali durante a Guerra da Sombra. Se você quer saber um pouco mais sobre o mundo dos sonhos, o Tel Alan-Riod, a gente tem um episódio de podcast sobre isso, vai estar aparecendo aqui, tá? Esse episódio é bem legal, dá para entender um pouco como os sonhos e a roda do tempo são bem importantes, tanto que tem vários casos que as pessoas que morrem nesses sonhos, elas não acordam mais, tá? Então, ou seja, elas morrem. Então a Lanfear fazia muito isso durante a Guerra da Sombra. Além de enlouquecer, ela fazia as pessoas suicidarem ou até mesmo assassinavam pessoas nos sonhos. Pessoas importantes ali do lado que lutava pela luz, tá? Que eram peças-chave do Exército da Luz. Então a Lanfear, ela foi acreditada muitas vitórias, muitas batalhas por conta disso, né? Ela conseguia enfraquecer o Exército da Luz somente por esses meios. Tanto que as taxas de suicídio nos territórios que a Lanfear ocupava eram muito altas, as pessoas tinham medo de dormir. Tipo Hora do Pesadelo, sabe? E fora isso, ela era talvez uma das pessoas que mais conhecia o Lews Therin. A informação que ela tinha sobre ele era bem importante para a Sombra. No fim, ela foi selada, assim como os outros 12 abandonados, né? Junto com o Tenebroso, novamente. O Lews Therin, junto com os 100 companheiros, foram até Shayol Ghul, né? Onde a prisão do Tenebroso foi furada, né? Que era a universidade, aí se transformou em Shayol Ghul. E lá ele conseguiu selar novamente a prisão do Tenebroso. E com ele selou os 13 abandonados. Agora falar rapidinho para vocês algumas curiosidades sobre o nome Lanfear, né? Lanfear é uma variação de Lanfear, que vem do francês, que significa inferno, ou em inglês fear, que significa medo. Outra diferença entre os livros e a série é que nos livros os abandonados eles não são tão aliados quanto eles estão parecendo na série, né? Na série a gente tem uma cena que o Ishamael que liberta a Lanfear, né, de seu selo, então ele que traz ela de volta ao mundo.
Já nos livros é diferente, nos livros os abandonados, ninguém traz ninguém de volta, né? Então eles vêm despertando aos poucos, tá? Então eles não são amigos, eles são aliados porque eles estão do lado da sombra, mas eles ao mesmo tempo são rivais porque todos eles tentam agradar cada vez mais o tenebroso, né? O pseudônimo Selene que ela adota, né, quando ela é trazida de volta pelo Samael e vira a estalajadeira ali, que o par romântico do Randy, é uma referência à deusa grega da lua. A Lanfear, ela é tão obcecada pelo Lewis Terry, né, que o que ela faz quando ela é trazida de volta, né, quando ela é despertada? Ela vai atrás do Lewis Terry renascido, que é quem? O nosso belíssimo, amadíssimo Randall Thor, né, o dragão renascido. E aí tá outra diferença dos livros e da série. O Randy, nos livros, ele tem contato com a Selene aparece para ele no segundo livro, ele fica hipnotizado por ela, porque é descrito que ela é a mulher mais linda que ele já viu, né? Não só por ele, mas até pelas mulheres que a vê. Ela é sempre descrita como a mulher mais bela do mundo, ela é hipnotizante, sabe? Só que eles não têm um relacionamento, sabe? Já na série eles deixaram algo mais adulto, né? Algo mais maduro, assim, então eles são praticamente um casal, eles são um casal durante os últimos meses, né? Nos livros isso não acontece, não existe isso nos livros, né? Mas ela também é obcecada pela figura do dragão, né? O dragão é um degrau para ela, se ela trazer ele para o seu lado, ela vai ter poder e ela vai ter glória, né? Principalmente se ela o conseguir levar para o lado do tenebroso, ou que ao menos ela tenha ele do seu lado para que ela possa atingir seus propósitos. Então é isso, tchauzinho para vocês e Tachar Maneteren.